Paulo Guedes entra para o MTST. Ah, Movimento do Sem Teto. engajado na causa. Bota o Boulos no lugar do Guedes, por favor. Afasta de mim esse cálice, Zé Simão. Mas o fato é que o debate dessa semana foi a decisão do Ministério do Paulo Guedes de furar o teto de gastos. Teve até 4 funcionários que pediram para sair. Mas afinal, o que está em jogo em todo esse debate? O que significa furar o teto? Esse vai ser o tema de hoje no nosso Café com Boulos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. O teto de gastos é uma regra fiscal aprovada lá em 2016 que limita o gasto público no Brasil por 20 anos. Ou seja, o gasto máximo que o governo pode fazer é o orçamento do ano anterior, corrigido apenas pela inflação. Na prática, é uma camisa de força que impede gastos sociais e investimentos públicos. É uma aberração. Não existe nada igual, constitucionalizado, em nenhum país do mundo. Quem incluiu esse absurdo na Constituição brasileira foi o governo Temer, junto com o Congresso Nacional, pressionado pelos interesses do mercado. A justificativa lá atrás é que isso ia equilibrar as contas públicas e trazer um manancial de investimentos externos. Não foi o que a gente viu. Agora, em 2021, depois de 4 anos de vigência do teto, a dívida bruta deve terminar o ano em 83% do PIB, segundo o IFE. Lá, em 2016, era 75%. E pior, a CEPAL publicou um relatório recente mostrando que o investimento estrangeiro no Brasil, hoje, é o menor dos últimos 12 anos, atingindo os níveis da crise de 2008. Eles diziam também que o teto não ia mexer nos investimentos em saúde e educação. Vejam vocês, só até 2019 o SUS perdeu sozinho 20 bilhões de reais. Dinheiro que com certeza fez muita falta para combater a pandemia. Em resumo, o teto de gastos nem gerou equilíbrio fiscal, muito menos trouxe investimentos estrangeiros e ainda deixou o Estado brasileiro impedido de fazer os investimentos públicos necessários para gerar emprego, renda e combater as desigualdades. É por isso que toda a polêmica que aconteceu essa semana em torno de furar ou não o teto de gastos é um falso debate entre o sujo e o mal lavado. De um lado, os economistas neoliberais que insistem nas colunas dos jornais, nas grandes redes de televisão, em defender a mesma receita que trouxe o Brasil para esse abismo, desde que eles aprovaram o teto de gastos para gerar o equilíbrio fiscal, que não veio, a situação do povo brasileiro só piorou. É fila do osso, 14 milhões de desempregados e uma crise que não tem luz no fim do túnel. Aliás, os neoliberais brasileiros são mais realistas do que o rei. O próprio FMI já publicou estudos reconhecendo que essa política selvagem de austeridade precisa ser revista e não vai levar aos objetivos que eles propalavam lá atrás. O Wall Street Journal, órgão oficial do mercado financeiro internacional, se posicionou durante a pandemia num editorial dizendo que era momento de ampliar os gastos públicos. Mas os neoliberais daqui só seguem a orientação que lhes convém. Agora, do outro lado da polêmica da semana, está Bolsonaro e Paulo Guedes, com uma posição que é nada mais, nada menos que oportunismo eleitoreiro. Eles não estão preocupados em ampliar investimentos para melhorar a vida do povo. Não existe qualquer projeto de desenvolvimento para o país, de reconstrução e de saída da crise. A única coisa
que o Bolsonaro quer desesperadamente é ampliar suas possibilidades de reeleição, no fundo, para fugir da cadeia. E o Paulo Guedes só quer manter o seu emprego a qualquer custo. É aí que entra o tal do Auxílio Brasil. Para tentar a reeleição, o Bolsonaro quer aumentar o Bolsa Família para R$ 400. Mas ele não disse até aqui quantos vão ser os beneficiários, por quanto tempo, quais vão ser os critérios. Na verdade, ele está jogando para a plateia. Agora, para pagar esse aumento, o governo vai ter que furar o teto e liberar entre 80 e 90 bilhões para gasto social durante o ano eleitoral. Junto com isso, inventaram um outro puxadinho, a PEC dos precatórios, que é uma forma de tirar do teto de gastos o que a União tem que pagar de dívidas que já foram reconhecidas pela Justiça. Assim, eles podem conseguir o recurso para pagar o Auxílio Brasil sem ter que mexer nas emendas parlamentares do Centrão. Até a velhinha de Taubaté sabe que o Bolsonaro e o Paulo Guedes não estão preocupados com a vida do povo, com o desemprego. Tanto é que cortaram o auxílio emergencial no pior momento da pandemia, que não estão fazendo nada para combater a fome, enquanto o povo está correndo atrás de caminhão de lixo para pegar resto. Foram eles, inclusive, que vetaram a distribuição de absorvente para mulheres pobres. E são eles que sempre se curvaram, desde o início do governo, aos interesses sagrados do Deus Mercado. O debate que de verdade precisa ser feito hoje não é se vai furar ou não o teto. Não é ficar arranjando puxadinho para sustentar o impossível. O debate é sim a necessidade de uma outra regra fiscal que permita o desenvolvimento econômico e o combate às desigualdades sociais. Acho que a gente tem que falar o português claro em relação a isso. É óbvio que no momento que o país está, precisa aumentar o Bolsa Família. Precisa, mais do que isso, ter políticas de segurança alimentar, ter um investimento na agricultura familiar, baixar a inflação dos alimentos, precisa ter um investimento público em infraestrutura para poder gerar emprego, fazer obras públicas. É o que o mundo todo está debatendo hoje. Só que isso você não vai fazer criando um puxadinho aqui a colar no teto de gasto, que depois vai vir o preço lá na frente, mantendo o mesmo sistema fiscal. Isso você vai fazer revogando o teto de gastos e criando uma outra regra fiscal. Vai ver qual é o pacote do Biden nos Estados Unidos, vai ver qual é o pacote da União Europeia. O mundo todo está numa política fiscal expansiva para poder lidar com o pós-pandemia. São pacotes de investimento, muitas vezes sustentado, seja por tributação progressiva, taxação de grandes fortunas, ou por ampliação da base monetária, por emissão de moeda, como o Banco Central Europeu fez, como os Estados Unidos faz. Ou seja, esse é o debate que precisaria estar sendo feito. E é o que eles não estão fazendo. Eles ficam, claro, porque estão no mesmo registro de só agradar os investidores financeiros, os bancos. É daí que o Guedes vem, é isso que ele representa, e é por isso que uma parte da turma dele foi embora agora, que falou, não, porque aqui vai furar. É um nível de fundamentalismo neoliberal sem limite. Assim, nós temos que colocar o pingo no i. O debate que tem que ser feito é de uma outra regra fiscal. Não ficar botando um puxadinho e uma furadeira aqui numa regra fiscal que está falida. A maior prova de que gastos públicos e políticas de transferência de renda geram retomada econômica é o próprio auxílio emergencial, que o Bolsonaro e o Guedes, nunca podemos esquecer isso, queriam de R$200 lá atrás, e que chegou a 600 pela pressão da oposição no Congresso Nacional e de setores organizados da sociedade brasileira. Um estudo feito pela USP mostrou que a queda do PIB brasileiro no ano passado, em 2020, seria de mais de 8%, 4 pontos a mais do que foi se não fosse o auxílio emergencial. Porque quando você coloca renda na ponta daquelas pessoas que hoje estão sem nada, numa situação de desespero, não é apenas uma política humanitária, uma política de apoio assistencial. Essas pessoas vão pegar esse dinheiro para ativar ali a economia local, para gastar no mercadinho, no açougue, na padaria, na farmácia do bairro. E isso aquece a economia, gera mais empregos e gera renda na sociedade.
Esse é o ciclo virtuoso do investimento público que uma regra como a do teto de gastos impede. O Brasil vai precisar de um projeto ousado de reconstrução pós-pandemia e pós-Bolsonaro. Isso passa por um plano de obras públicas que gere emprego e renda. Quando o governo faz uma obra de saneamento básico ou de moradia popular, ele não está só levando um serviço, ele está gerando milhões de empregos. Esse projeto passa também por uma política emergencial de combate à fome, garantindo a prioridade de abastecimento do mercado interno, com crédito para a agricultura familiar, com programas e redes de distribuição de alimentos e também com políticas de transferência de renda. Esse projeto precisa ter a coragem de enfrentar o abismo desumano da desigualdade social no país. Fazer, como vários países têm feito, um debate sério sobre sistema tributário, com uma reforma que faça com que os de cima paguem mais, com taxação de grandes fortunas e com imposto que incida prioritariamente sobre renda e patrimônio, não sobre produção e consumo. Nós vamos precisar ainda de um plano que apresente perspectiva de futuro para o nosso país, com investimento pesado em educação, pesquisa, ciência, tecnologia, colocando na agenda um outro modelo de desenvolvimento, que esteja sintonizado com os avanços tecnológicos do mundo, que ao mesmo tempo não esteja baseado no extrativismo predatório, no desmatamento e nas emissões de carbono. Um país não pode pensar apenas na responsabilidade fiscal e ser irresponsável social e ambientalmente. Esse modelo de reconstrução não cabe nem na camisa de força do teto de gastos de Temer e do mercado, nem nos puxadinhos oportunistas de Bolsonaro e de Paulo Guedes. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.